Agora, quando vai fazer eu acho que sim. Aí tá pegando as luzes ali, da frente da mesa. Se você quiser, eu posso ficar sentadinho ali e vou passando. Pode ser. Acho que assim fica melhor, né? Fechou? Então, fique à vontade, já falei um pouquinho para a turma, para não tomar muito tempo, mas só quero, além do que eu falei antes, articular o grupo, já coloquei também com o grupo a sua participação, por conta tanto do trabalho sobre produção virtual, escrita acadêmica, da ED, como a sua apresentação em evento, que estão sabendo que apresentar, eu convidei para que eles estivessem aqui conosco no momento inicial. Então, é uma gratidão, uma alegria ter o Lorival aqui conosco, com essa turma. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Fala, senhor. Então, boa tarde. Eu queria agradecer aí a Alba por essa oportunidade, por esta aula aberta, e dizer que a UDESC tem algumas formas de incentivar a carreira universitária, a docência universitária, tanto por editais de ensino, pesquisa e extensão, como editais PRODIP, que é para publicação no âmbito nacional, e o PROEVEN, que é para participação em eventos internacionais. Então, esse trabalho que eu estou aqui apresentando para vocês é uma pesquisa, fruto da trajetória acadêmica de pesquisa aqui na Faculdade de Educação, que a gente apresentou em Castelo Branco, no 4º Congresso EGECOM, sobre os desafios do envelhecimento, criatividade, conectividade e inclusão, que ocorreu no Instituto Politécnico de Castelo Branco, em Portugal. Nós concorremos no edital do PROEVEN e aí fomos contemplados para participar. À medida que a gente encaminha o trabalho é aceito, então a gente pode apresentar esta possibilidade. Isso dinamiza o programa de pós-graduação, internacionaliza o programa, colabora para a nossa inserção, né? Nós já temos 2 convênios que se voltam para a questão da alfabetização, mais propriamente sobre as políticas de alfabetização e a escrita científica na universidade, com a Escola Superior de Lisboa, também no Instituto Politécnico. Estamos ampliando agora com a Escola Superior de Educação do Instituto Castelo Branco e com o Instituto Politécnico do Soio, em Angola, né? Sempre nessa perspectiva do ensino e aprendizagem da língua. Aqui nós vamos apresentar um pouquinho sobre a alfabetização de idosos, o poder de escrita nas diferentes situações da vida, nossas trajetórias de pesquisa na Universidade do Estado de Santa Catarina. Conversando com a Alba, que é legal também para você poder conhecer um pouquinho tanto dessa discussão, como a questão da pesquisa de cunho fenomenológico, como é que isso está ocorrendo, e como ainda a possibilidade aqui na Faculdade de Educação. Então, nós começamos aqui com Paulo Freire, quando ele diz: o exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento enquanto se conhece, de pensar o que das coisas, o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quem, são exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos desafios do nosso tempo. Paulo Freire escreveu isso para uma palestra que ministrou para a educação de jovens e adultos. Esta palestra depois está na íntegra no livro Pedagogia da Indignação e Outros Escritos, que foi sistematizado pela companheira dele. Como vocês sabem, Paulo Freire, a partir dessa fala, coloca uma outra pergunta nas tradicionais perguntas da didática. Não basta saber o que, por quê, como, para quê e para quem, mas também a favor de quem nós fazemos a nossa prática, considerando, sobretudo, a alfabetização um ato político. Então, essa é uma grande dimensão quando a gente pensa a prática pedagógica na alfabetização também como um ato político. Não é só um ato pedagógico, técnico ou linguístico, é um ato político. Um país decide alfabetizar seus filhos
e filhas. Um país decide pela alfabetização de suas crianças, jovens e adultos e idosos. Bom, aqui nós utilizamos sempre a questão das imagens para trazer um pouco da nossa trajetória. Aqui nós estamos falando do município em Laguna. Nascemos em Laguna, né? Moramos aqui aproximadamente nesta região. Nossa mãe era merendeira escolar, nosso pai era pescador. Então, na infância, nós cuidávamos de pessoas idosas para dar conta da subsistência. É no cuidar dessas pessoas idosas que a gente se encontra com uma senhora chamada Rosinha, que tinha um sonho, que era se alfabetizar. Então eu ia para a escola, barriga bar, eu vejo a barriga do bebê, dá, o dá, dedê, faca, fá, a faca e afiada, voltava para casa e tentava ensinar a Rosinha este processo de alfabetização. A Rosinha, numa perspectiva altamente discursiva, falando da sua vida, das sereias, das guerras, de tudo que ela viveu, e eu, barriga, eu vejo a barriga do bebê na perspectiva de alfabetizar. Ou seja, essa história da Rosinha, que está comigo desde os 7 anos, ela me acompanhou tanto na minha trajetória profissional como professor alfabetizador de jovens e adultos na rede municipal de ensino de São José, como coordenador de alfabetização de jovens e adultos na rede municipal de ensino de Florianópolis, na gestão do prefeito Sérgio Grande e da secretária Dorothy Martins, como também formador, inclusive, na rede estadual, com cursos e projetos de educação de jovens e adultos, naquilo que Paulo Freire vai dizer lá no livro Professora Cíntia, não mais ou menos pela página 16, ninguém nasce educador, ninguém se forma educador numa terça-feira chuvosa, a gente se forma educador nas relações que estabelece com a vida, com o outro, no mundo. Então, uma pesquisa não começa necessariamente no doutorado. Uma pesquisa começa na sua trajetória de vida, aquilo que é. Não é? Vamos lá? Controle meu tempo aí, que eu me empolgo, né? Então, aqui nós temos a imagem da minha mãe, na época saudosa memória, com 87 anos. Ela só fez uma exigência aos seus filhos. Ela era merendeira na escola Jerônimo Coelho, em Laguna, e ela só fez uma exigência para nós. Vocês podem fazer o que quiserem da vida. Só uma coisa não tem opção: fazer o magistério do ensino médio, porque permite que vocês sejam professores e professoras. As professoras reclamam, mas eu vou até o Jerônimo Coelho. Elas têm Fusquinha, elas têm Brasília, e eu não tenho nada. Então, a única exigência que vocês têm é fazer magistério. 4 filhos, todos eles formaram-se em magistério, se efetivaram na PAI de Laguna, já se aposentaram, e eu continuo aqui. Vamos lá. Então, isso aqui eu já falei para vocês, a temática que surge no fluido da existência. Eu vou passar um pouco para nós ganharmos tempo, pode passar. Aí, então, aqui na universidade, nós vamos, então, atuar desde 1999 como professor colaborador, depois como professor substituto na área de didática e formação docente, aqui, precisamente, no grupo de pesquisa, laboratório, didática e formação docente, que tem 3 linhas de investigação. Formação docente, prática pedagógica, que é a professora Abra, esta preciosidade de ser humano. Formação docente infância, que é o professor Altino. E nós cuidamos, então, desde 2004, da dimensão alfabetização, informação docente e políticas curriculares. Nossa trajetória se caracteriza desde a época do PROFA, Proletramento, PNAE, PNA, e agora no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, como também o Pacto pela Superação do Analfabetismo. O NAP aqui é o nosso espaço de acolhimento, de pesquisa, de trabalho, e tem uma grande conexão. É a formação de professores que nos movem. Então, em que medida as políticas públicas de alfabetização impactam na formação de professores, impactam nas políticas curriculares e, sobretudo, a própria questão da prática alfabetizadora. Pode passar. Então, aqui nós temos o ponto de partida. Nós atuamos como coordenador de educação de jovens e adultos na rede municipal de ensino de Florianópolis e fomos professor alfabetizador no bairro Ipiranga, na rede municipal de ensino de São José. A docência, a coordenação, a vinda pela UDESC e esse gosto de pensar a alfabetização de adultos e idosos se mistura na vida.
o meu olhar não é a política de EJA ou da educação de jovens e adultos, mas é como pessoas idosas se apropriam da aprendizagem da leitura e da escrita. Pode passar? Então, a pesquisa norteadora, a pesquisa inquietadora, a pesquisa que sempre gerou quais as expectativas de idosos em processo de alfabetização ao retornarem para a escola. Para aqueles que vão fazer uma pesquisa de cunho fenomenológico, né, como me permite aqui, além do congresso, vamos aqui fazer um parênteses, a pesquisa fenomenológica exige uma pergunta inquietadora, uma pergunta mobilizadora, uma pergunta que gere a entrevista e que possa deixar o outro falar, colocar-se, expor-se, enquanto ser humano no mundo, lançado ao mundo, como diz Heidegger. Pode passar? Então, nesse sentido, a fenomenologia sempre esteve como pano de fundo da proposta, desde o mestrado, depois, posteriormente, na pesquisa, no doutorado, nós somos para a pesquisação, mas a interpretação e a escrita sempre tem um olhar fenomenológico. A descrição, a coisa como se aparece, o retorno às coisas, a suspensão, né? Vocês viram nas concepções filosóficas o positivismo, o materialismo histórico, o pensamento complexo. Nós estamos aqui, nos interessamos muito pelo pensamento fenomenológico. Pode passar? Então, Antônio Faundes, esse latino-americano maravilhoso, vai dizer que alfabetizar não é apenas permitir uma democratização da leitura, da escrita, da educação e das ciências, mas também a democratização da política, da economia, da história. Sem essa transformação radical da sociedade, lutando contra todas as dominações, qualquer tentativa de passar da cultura oral para a cultura escrita será impossível e milhões de seres humanos continuarão sem esse instrumento de libertação e de humanização. Então, para nós, a alfabetização é isso, libertação, humanização. Quando falamos humanização, no âmbito da alfabetização de idosos, consideramos a alfabetização como dimensão de saúde pública. A alfabetização de adultos e idosos é também uma questão de saúde pública. Francisca Maciel, da Universidade Federal... Muito rápido, né? Francisca Maciel, da Universidade Federal de Minas Gerais, com Juliano Rocha, da Universidade de São João del Rei, já desenvolveram uma pesquisa, inclusive neurocientífica, dizendo que adultos e idosos que se alfabetizam, as conexões neurais, as sinapses, permitem que essas pessoas leiam um mundo diferente. Uma pessoa, ao olhar o seu rosto alfabetizada, consegue ver coisas que uma pessoa pouco escolarizada não percebe. Porque alfabetizar, o domínio do código linguístico, gera a ativação das funções mentais superiores, atenção, percepção, memória. Então, neste sentido, a alfabetização, ela independe da categoria geracional, ela é um bem, a pessoa tem esse direito. Então, quando estamos diante de uma situação existencial que nos desafia a buscar sentido, o encontro do sentido inicia justamente na sua busca, Método de Carpenas e Borges, um livro clássico de fenomenologia. Vamos lá? Então, o caminho foi se delineando. Eu vou explicar aqui, em termos gerais, na caminhada da pesquisa. Na fenomenologia, a gente tem uma pergunta mobilizadora. A gente faz a pergunta mobilizadora para aqueles que vão participar. Essas pessoas têm a liberdade de responder. Chega a ser psicanalítico. Tu não interrompe, tu não infere, tu não traz elemento novo. É a pessoa. Ela pode continuar, ela pode chorar, ela pode pedir para outro dia, mas é sempre o teu papel a partir da pergunta. Mas então, qual foi a sua esperança ao retornar para a escola? Qual é a sua expectativa ao retornar? E daí a pessoa vai falando. À medida que as pessoas falam, tu grava todos esses depoimentos, essas entrevistas fenomenológicas. Tu transcreve todas essas entrevistas. Tu volta para essas pessoas. Tu lê todas essas entrevistas na íntegra. As pessoas, então, autorizam aquilo que elas falaram, que tu transcreveu, que pode ficar para essas entrevistas. Tu não altera, tu não altera, tu não corrige ortograficamente, coloca, inclusive, as marcas da oralidade, as pausas, as lágrimas, o choro. Quem vai definir se corta isso depois é a pessoa que participou. Ela vai dizer, o que é que eu autorizo?
Quando ela diz isso, ela também se dá um nome para si. Aqui vocês vão perceber depois que todos eles escolheram nomes bíblicos, porque grande parte deles ou eram de tradição evangélica ou eram de tradição católica, e aí colocaram até nome de santo ou de alguém que se identificaram nas marcas da pesquisa. Depois que está tudo isso pronto, e isso é extremamente laborioso, tu tem 12 entrevistas, algumas não 30 páginas, das pessoas, lido com elas, tu tem todas essas 30 entrevistas. Tu vai ler uma vez, com qualquer suspeição, vai ler como se fosse uma fruição. Lê todas as 12 entrevistas. Se apropria daquilo. Lê a segunda vez. Pela segunda vez, tu vai sublinhar aquilo que toca o teu coração, ou aquilo que te afeta, né? Ou aquilo que te mobiliza. Tu vai sublinhar em todas as 12. Lê a terceira vez. Novamente, tu vais sublinhar aquilo que tu afeta. Quarta vez, tu vais aglutinar aquilo que tu sublinhou de todas as entrevistas. Aquelas coisas que tu vais aglutinar daquelas entrevistas, tu vais juntar, e aquilo que for similar, tu vais chamar de unidade de significado. Então, essas unidades de significado, tu vai colocar os depoimentos que juntaram-se. Todas essas unidades de significados juntas, tu vai ler, reler, ir e vir e construir uma dimensão. Depois, todas as dimensões juntas, lendo, relendo, revendo, tu vai construir, produzir uma essência. Isso não é tão simples quanto parece, mas exige sempre essa entrega total. O que é gostoso na fenomenologia é que a fundamentação teórica é no percurso. Tu não estabelece anteriormente a fundamentação teórica. A fundamentação teórica surge no percurso a partir da aglutinação das unidades de significado. Na fenomenologia, tu tens a priori conceitos modelizadores, mas não categorias que vão dizer que vais colocar aqui e aqui as unidades de significado. Não, são as unidades de significado que podem gerar categorias. É mais ou menos isso, vocês depois se viram aí para entender toda essa dimensão, para ver o quanto é uma pesquisa laboriosa. Pode passar? Pode passar? Eu achei que tinha passado. Então, a preocupação da fenomenologia é dizer em que sentido há sentido, e mesmo em que sentido há sentido, mais ainda nos fazer perceber que há sempre mais sentido, além de tudo que podemos dizer, Antônio Muniz Rezende. Se você tem curiosidade de conhecer um autor brasileiro sobre fenomenologia, então Antônio Muniz Rezende, Concepção Fenomenológica de Educação. É um livro da coleção Primeiros Passos e rapidamente você vai ter uma visão da perspectiva fenomenológica. Pode passar? Obrigado. Então aqui eu já falei com vocês, pode passar. Então, a primeira dimensão que surge é a exclusão do saber. Minha brincadeira foi o trabalho de sol a sol. Para a gente, o sol raiava e a enxada já estava na mão. Lápis, isso eu vim usar aqui. Então, vários recortes desse aqui formam unidades de significado e vai, então, gerar a exclusão do saber enquanto uma realidade na alfabetização de idosos no país. A ânsia pelo saber. No fundo, o que estava escrito não sabia nada, com um desejo enorme de saber. A gente vai vivendo assim sem saber ler. Chega uma hora que dá uma angústia. A ânsia pelo saber. É do ser humano o gosto pelo saber. Nasceu gente que aprende. Nasceu gente que tem curiosidade epistemológica. Nasceu gente que pode saber. Né? Então não tem uma idade para isso. Né? Então quando tu... E por isso que esse é um desafio nas turmas de educação de jovens e adultos, porque elas não podem ser anexos, não podem ser apêndices. As redes deveriam se abrir. Parece quase que é uma concessão. A nossa escola tem EJA à noite. O diretor permitiu que tenha EJA à noite. Sabe? Mas não tem uma política pública nos municípios que compreendam a EJA como direito. É sempre um anexo. É no fundo da igreja, é no fundo da árvore, é quando deixa, é quando pode, é quando aceita. Por mais que a rede estadual tenha toda uma estrutura, mas ainda no âmbito nacional, até no âmbito CNPq, a educação dos jovens e adultos não aparece como área. Ela aparece dentro dos tópicos específicos em educação. Isso revela, né, que não é dado devido valor. Não existe concurso público
para professores de educação de jovens e adultos no âmbito das licenciaturas. Quer dizer, é uma área que fica se margeando pela militância das pessoas e não pelo compromisso da própria formação. Então, aqui eu estou trazendo as imagens, isso lá em Castelo Branco eu expliquei melhor, para mostrar os municípios em que esses idosos se situam, participaram da pesquisa. Sempre Florianópolis, Governador Celso Ramos, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, São José e Palhoça. Moram nessas cidades aqui da região da Grande Florianópolis. Pode passar o saber compartilhado. O gostoso da turma é que a gente começa sem falar nada. Olha meio desconfiado do professor para os outros colegas e, sem se dar conta, com o passar do tempo, a gente solta a língua. Quer dizer, a aprendizagem do idoso, do jovem adulto na EJA exige. Não é como no âmbito dos anos iniciais de escolarização, em que as crianças já grudam no pé da professora, porque querem mostrar o caderninho, querem mostrar o material. Na EJA há essa necessidade de vínculo, essa necessidade em que estabeleça-se uma relação nas diferentes categorias geracionais. Porque o que é que ocorre? Eu estou falando aqui com uma grande especialista em EJA, que é a Flávia Altoff aqui. Mas o que é que ocorre? Ocorre que alguns jovens são expurgados da escola e vão para a EJA, porque as escolas, olha, não estamos dando umas contas, vai para a EJA, faz a matrícula, e às vezes este jovem nem sabe o que está fazendo ali na turma. Não se vai encontrar adultos e idosos que trabalham de manhã, trabalham à tarde e vão à noite estudar. Quando este professor tem uma prática pedagógica coerente, é maravilhoso. Agora pense um adulto que trabalhou de manhã, trabalhou à tarde, e vai para a turma da EJA à noite, a chácara do Chico Bolacha, acha. Quer dizer, não tem condições em termos de prática pedagógica da especificidade desse sujeito. Não pode voltar. Então, o saber como instrumento, duvido o prefeito e o vereador que não fique encasquetado quando recebe uma carta de alguém com uma denúncia ou crítica. Como chegar nesses homens? Pensa que eles atendem qualquer um? Até nisso a alfabetização ajuda. Pode passar. Aqui nós temos São José, um dos municípios também, pode passar. O saber desejante, olha que coisa linda. Eu preciso aprender e sei que posso e mereço. Então, quer dizer, o desejo da Judite é o mesmo desejo de vocês enquanto produtores de teses e dissertações. Vocês podem, vocês merecem. Vão fazer lindos textos, vão fazer lindas teses. Né? Mas por que, em uma sociedade escriturística, uma pessoa com uma certa idade não pode aprender a ler, escrever e dominar a língua materna? O saber denunciante, Paulo. Na verdade, a prefeitura nem sabe o que fazer. Para ela, muitas vezes, dizer que tem uma turma tão bom. Mas não basta ter uma turma aqui ou mais adiante. O negócio é ver quantos que na minha idade não sabem ler e o que pode ser feito pela gente. Aqui no Brasil, ou a gente corre atrás ou a gente fica para trás. Pode passar? Então, pode passar. Nós temos a imagem dos municípios. Então, por um saber libertador, foi emocionante sair até o texto, o primeiro que eu copiei, daquilo que eu mesmo contei. A minha vida estava ali no texto. É uma luz que a gente, quando sabe ler e escrever. Pode passar. Outro município. Então, aí nós estamos falando da nossa primeira trajetória de pesquisa, de acompanhamento de alguns idosos. Depois, na segunda trajetória de pesquisa, que foi de 2012 a 2019, o desejo de ler e a ampliação dos repertórios de leitura por meio da alfabetização. Olha o que Pedro nos diz. Isso aqui não é uma construção do Lorival. Isso aqui é uma construção fruto das unidades de significados que geram afirmar essa oração precisa aqui. Então diz assim: amigo, eu tive vários chefes que deixaram bilhetes com ordens a serem realizadas. Eu chegava cedo no trabalho e precisava esperar um colega para decifrar o que estava escrito. Isso me deixava irritado, porque eu chegava antes e quando eu tinha um bilhete eu ficava parado esperando alguém para ler. Hoje meus filhos deixam bilhetes para mim e me emociono, porque posso saber ler e saber o que fazer. Eu me emociono mesmo até quando estou falando com você agora. Hoje os bilhetes não são apenas riscos no papel, são palavras que lendo significam algo para mim. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber que quando a gente traz desses depoimentos, que até me emociono, né, porque a gente está vivo nisso,
a gente dá estatuto epistemológico para essas vozes que estão dizendo é direito eu poder me apropriar daquilo que constitui uma nação. Porque linguagem e língua constituem uma nação. A identidade de um país se faz pela linguagem. Vamos lá? Nossa região é muito bonita, os portugueses ficaram encantados, olha, poxa, né? Olha só, a alegria de ler na terceira idade. Vejam que aqui nós tínhamos lá, até 2011, depois de 2012, 2009, as próprias transformações sociais, os depoimentos mudam também, porque as tecnologias da informação também se alteraram, mas o desejo de ler e escrever permanece nas pessoas. Ó, eu leio coisas no celular que meus filhos e netos me mandam. Mando, inclusive, mensagem pelo celular. A primeira vez que consegui mandar uma mensagem pelo meu celular, meu coração disparou. Eu quase não acreditava. Eu sei escrever, mas eu sei ler o que escrevo. É interessante como é que eu chego na fenomenologia a esse recorte. Isso aqui é um item dentro daquela entrevista. Que eu tenho que pegar vários itens desse aqui para mim poder montar, então, a alegria de ler na terceira idade. As entrevistas são enormes quando a gente faz isso, porque tem idosos que falam mais de 60 minutos e querem continuar falando, depois fazem amizade contigo, e aí já traz um bolinho de milho, quer continuar a entrevista. Né? Olha só, ó, olha que coisa mais linda que Laura diz. Laura tem 87 anos. Olha o que ela diz. Como empregada. Com esta idade, eles acham que eu não posso ficar mais sozinho. Eu deixo na geladeira por escrito que deve fazer para o almoço e vou para o centro da cidade. Pensa o que é isso. Quer dizer, é uma possibilidade. A Laura conta na oralidade que, quando ela tinha que dizer para a filha, você percebe, é tão interessante isso, aqui é uma pesquisa fenomenológica, mas para quem é mais voltado ao materialismo histórico, vocês percebem que até o depoimento revela também a classe social, as condições de vida, de onde vêm essas famílias. Mas a Laura dizia que na oralidade, sempre que ela dizia para a filha, olha filha, eu quero ir para o centro, sempre era um não. Sempre era um não, nunca podia, não pode sozinha, com essa idade. À medida que se alfabetizou, a filha nem sabe que ela foi. Ela vai receber um bilhete e a mãe já está no centro comendo uma casquinha de siri no box 32. Pode passar. Olha a nossa região, isso existe, isso é a nossa região. Pode passar. Bom, de 2020 a 2022, nós tivemos aquela questão da própria pandemia, nesse período, e aí a nossa pesquisa foi alfabetização de idosos e idosos durante a pandemia, olhares de quem aprende. Seu Antônio disse, lembra da EJA, né? Parece que no período da pandemia, onde é que estava a EJA no período da pandemia? Os professores enlouquecidos, gravando no YouTube, né? Mas onde é que estava a EJA? A Laura disse, tente criar grupo no celular. Pô, será que não dá para criar grupo no celular com as turmas da EJA para a gente continuar? O Pedro disse, quem sabe a rádio, né? Utilizava a rádio para falar, para orientar e para continuar incentivando. A Francisca, não dá para atender individual, ou seja, essas pessoas que frequentam a EJA também sentem a necessidade desses espaços desmontados. Se você é um professor e a sua mente não é flexível, é uma mente linear, e 8 horas chega, 8h05 trabalho, 8h10 café, 8h15 recolhe, 8h12, você não consegue ser professor da EJA. Exigir flexibilidade. EJA exige outra forma de pensar, inclusive o espaço temporal da aprendizagem. Porque às vezes está chegando, um chega a 8h15, outro chega a 8h30, outro chega suado, outro chega diz, professor, eu consegui chegar agora. Cada turma tem a sua realidade. E a Francisca diz, não dá para atender individual? Por que não? No período da pandemia não seria possível. A Terezinha disse, mandar coisa boa de ler. Ou seja, mesmo na EJA, estou terminando. E a Marta disse, cuidar do coração e da saúde. Então, isso foi na pandemia, pode passar. Aqui, olha a nossa coisa, pode passar. Bom, de 2023 a 2024, nós estamos no MEC, atuando na direção de informação e valorização dos profissionais de educação, lá na SEB. Quando retornamos ao DESC esse ano, então nós ampliamos, até pela possibilidade de internacionalização. Atualmente nós temos essa pesquisa, alfabetização de jovens e adultos e idosos, em Soio, Angola e em Florianópolis. Então nós estamos acompanhando Florianópolis representando o Brasil, e o Paulino Coelho está acompanhando em Soio, em Angola, para ver como é que se dá. As dimensões são as mesmas, quer dizer, é do ser humano o desejo de aprender. Pode passar.
Para 2026 e 2027, nós estamos então com o programa Biguaçu. Olha só, bases intencionais geradoras de aprendizagem e alfabetização de jovens e adultos e idosos, em parceria com o Biguaçu. Olha aquilo ali. O Brasil tem aproximadamente 32 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. 7 milhões são idosos analfabetos ou pouco escolarizados. Em Santa Catarina, são 85 mil pessoas com pouca escolaridade nesta faixa etária, 65 anos ou mais. Alfabetizar é também a questão de saúde pública, amplia, qualifica as funções mentais superiores, alterando a percepção de si e do mundo. Pode passar. Então, nossa cidade aí, e ser humano, ser no mundo, implica reconhecer que não vive isolado, mas como o outro e como eu também quer crescer, viver, conviver. A doutora Maria Aparecida Lemos Silva, uma das idealizadoras do NAP, Laboratório Grupo de Pesquisa, Didática e Formação Docente. Aqui já falei para vocês em todas as dimensões, pode passar. Ó, Antônio Muniz Rezende, que diz a lei Concepção Fenomenológica da Educação, a fenomenologia desconfia daqueles que pretendem acabar com os mitos, a poesia, ou afirmar a univocidade em detrimento da polissemia. Interessa-nos o visível e o invisível, o olho e o espírito, o sentido e o não sentido, as aventuras e a dialética, a existência, a significação, a vida e a metáfora. Algumas pessoas dizem que a filologia nega inclusive a dialética. Isso não é verdade. O que a filologia faz, ela explora essa coisa. Ou é sujeito, ou é indivíduo. Ou é céu, ou é inferno. Ou é bem, ou é mal. A filologia explora tudo isso e coloca isso num grande caldeirão para discutir. Pode passar, estamos terminando. A ponte, né, a possibilidade de fazer ponte. Pode passar, também já falamos sobre isso. Já falamos também. Pode passar. Aqui estão as nossas referências. Ok, pode passar. Muito obrigado. Queria mostrar para vocês um pouco aí do nosso trabalho desde 1990. Agradecer o apoio da Alba, agradecer o apoio de vocês, agradecer a coordenação de informática da FAED e agradecer também o apoio da direção de pesquisa e pós-graduação, professora Ana Chaves, Arlete, que nos possibilitaram fazer este momento, essa aula aberta aqui para o programa de pós-graduação da FAED. Muito obrigado. Fechou? Estou à disposição para perguntas, né, Alba? Alguém tem alguma pergunta? Dá uma pergunta de tempo, mas tem uma pergunta. Posso encerrar a gravação? Comentário.